O que me move é ver uma mulher vencer. Eu também. Eu sinto muito orgulho. Olá, pessoal! Hoje, o Entre Nós começa o primeiro episódio com uma convidada muito especial. Uma mulher forte, uma mulher empreendedora, amiga, excelente advogada e a primeira presidente mulher da OAB de Atibaia, doutora Priscila Muckenberger. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui, é uma honra te receber e poder bater um papo bem gostoso aqui com você. Obrigada, amiga! Obrigada, eu que agradeço, que Deus abençoe seu caminho, que você possa levar inspiração para essas mulheres, porque isso tudo que você disse aí para mim, na verdade é você. Você que é forte, que é guerreira e que inspira tantas mulheres, que nos nossos bate-papos a gente se ajuda tanto. Verdade, Nas as nossas nossas conversas terapia. profundas, nossos áudios longos. Porque na verdade a gente já faz podcast fora daqui, viu? É nos verdade. nossos áudios. Sempre tem muita conversa profunda, muita terapia que é necessária. Uma ajuda a outra sempre, né? Então Deus te abençoe, minha amiga. Que a Amém. gente possa levar inspiração e fortalecer as mulheres por aí. Que esse vídeo possa chegar ao número máximo, né, de mulheres. Esse é o nosso propósito, Esse é o né? nosso propósito, com certeza. Não é à toa que ela está como a primeira presidente mulher da OAB, aqui de Atibaia. Então me conta um pouco, quem é a Priscila? Fora do título, fora da profissão, conta um pouquinho. Meu Deus, né? Que esse papel que a gente tem, né, da nossa profissão, mas a Priscila fora da profissão, eu me considero uma mulher em constante evolução, sempre em construção, que já falhei, já tive muito medo, também já precisei silenciar minha voz em alguns momentos, mas aprendi que a gente não tem que se diminuir para caber em espaço de ninguém. Também me considero uma pessoa espiritualmente ligada a Deus, tenho uma fé muito intensa, tenho princípios e valores que são inegociáveis para mim: sinceridade, honestidade, integridade, verdade. Eu não fico onde existe mentira. Não me encaixa, mentira não se encaixa ali perto de mim. Onde tem mentira, a Priscila não tá. Posso até permanecer por algum momento, mas é porque eu não consigo identificar que ali existe mentira. Isso, em qualquer pessoa que esteja à minha volta, próxima a mim, esses princípios são inegociáveis. E eu tenho uma coisa que... um escudo. Você sabe disso? Eu tenho um escudo que é a minha intuição. Como uma boa escorpiana, a intuição é o meu maior escudo. É forte. E você escuta a sua intuição? Ou você Esse é o dela? maior problema da intuição. A intuição, ela vem como um grande escudo. Mas, ao mesmo tempo, como que você vai tomar atitudes só com a sua intuição? É desafiador, né? É desafiador. Porque a sua intuição vem forte, a minha intuição é muito forte, eu escudo minha intuição. Mas eu preciso ver alguns sinais reais para tomar uma atitude, por exemplo. Para poder tomar uma decisão. Mas eu acho que a intuição, ela aflora também com a maternidade, né? Como que vem isso para você? Como que é a Priscila, mãe da Maia? E como essa intuição foi aflorada nesse desenvolvimento da maternidade? Meu Deus, quando a gente fala de maternidade, o negócio Dá explode 3 no horas coração. de podcast aqui. Ó, a maternidade é o que me fortalece. Eu já falei isso muitas vezes, a gente fala muito disso, né? Sim, com A certeza. ser mãe da Maia é o que me fortalece e é o que me move todos os dias. É por conta dela que eu tomei algumas decisões na minha vida. Eu me cobro, como mãe, eu me cobro muito para dar o exemplo. Então eu fico assim muito vendo como a Maia me enxerga. Eu não falo muito, eu faço. E ela sabe, a Maia sabe a mãe que ela tem. A Maia sabe a mãe que ela tem hoje e ela sabe a mãe de antes. Sem eu dizer nada. Só ela vendo eu saindo de casa todos os dias. É porque a criança aprende com um exemplo, né? Não com quem a gente fala. Eles são especialistas
em pegar contradições. Se Verdade. o seu discurso não tiver alinhado com a sua ação, essa criança ela vai identificar e isso vai gerar insegurança. Sim, Um ambiente inseguro para ela, porque você está falando uma coisa, está fazendo outra, exatamente. né? Uhum. Então, por que a Maia me fortalece? Por conta desse exemplo, tem uma imagem muito linda que eu já vi, não sei se você já viu. É uma onça olhando para frente e o filhote olhando para a mãe e a frase está dizendo assim: eu não posso parar porque tem olhos pequenos me observando. Nossa, é bem isso mesmo, né? Eu queria ter até vontade de tatuar essa imagem. Eu não tenho a opção de parar. Eu não posso parar. Porque se eu parar, a Maia vai enxergar a fraqueza. E isso me dá uma força, assim, para continuar muito grande. Você deve sentir isso também. Com certeza, com certeza. Mas a gente aprende também que a vulnerabilidade para eles também é importante, Também. né? Enxergar que a gente erra, que a gente falha, que a gente não é perfeita. Eu acho que isso também traz segurança para eles de poderem errar sem medo, de saber que tem alguém ali que vai acolher, que vai dar um colo, que vai dar um conselho e que vamos levantar de novo e bora. É assim que é a vida. Aquele negócio, né? O filho pega a gente chorando e a gente não esconde a lágrima, não. A gente chora e fala: por que você tá chorando, mamãe? Porque eu tô triste. Porque alguém me deixou triste. Porque tudo bem chorar. Exatamente. Tudo bem errar. Tudo bem falhar. Exatamente. Mas se reinventar é a principal lição. A reconstrução é o que traz aquela força. E o que te deu força para essa reconstrução, para essa virada de chave na sua vida? Que me deu força? Nossa, duas coisas. Duas coisas me deram muita força. A primeira é a Maia, claro, porque eu não queria que ela enxergasse, que ela tivesse aquele tipo de relacionamento como um relacionamento normal. Eu não queria normalizar isso para ela. Eu precisava quebrar esse ciclo. A referência que a gente tem é importante, né? Eu não queria que ela tivesse um relacionamento assim. Ou que ela entendesse que aquilo era normal, que assim mesmo, um relacionamento é certo sim. Então isso primeiro me deu muita força para poder encerrar aquele ciclo e mostrar para ela que não, um relacionamento saudável não é assim. E isso sem dizer uma palavra, só com atitude. Só com atitude. E outra coisa que me deu muita força foi uma frase de uma senhorinha, que ela nem sabe que ela me deu essa força, na verdade. Foi uma senhorinha que ela vive, na verdade, um relacionamento tóxico a vida toda. Olha. E ela pegou na minha mão e falou assim: minha filha, você é estudada, você não precisa disso. Eu não sou estudada, eu tive que viver isso a vida inteira. Caramba. Essa senhorinha me deu uma força que ela não imagina. Depois disso, essa foi a minha virada de chave. A pergunta que você fez foi perfeita, porque naquele momento eu entendi, mesmo, eu sou estudada. Eu tenho estudo, né? Eu tenho uma profissão, não preciso disso. Então, isso, em conjunto com eu querer dar o exemplo para a Maia, foi isso que me deu força para poder sair daquele ciclo e continuar. É por isso que a gente muitas vezes tem que questionar as referências que a gente tem, né? Sim. Porque todas as referências, ela vem muito ao longo da vida, da infância, do ambiente que a gente vive, seja de pais, amigos, escola, enfim. A gente vai formando todo um contexto ali que você vai tomando como referência. Então, quando essa senhora falou, ela te trouxe uma luz que talvez você não tivesse visto a importância de você ser estudada, né? A força que você poderia ter só disso para conseguir sair daquele ambiente que não estava legal. Ela não sabe, né? Talvez ela nunca saiba que também esse grito de liberdade também é por ela. Não só por ela, mas como por todas as mulheres da minha família. Com certeza. Quando a gente quebra um ciclo, a gente abre um novo caminho para outra, né? E quebrar ciclo não é fácil.
Não mesmo. O peso que a gente carrega, quebrando um ciclo, o peso que essas mulheres carregam, Verdade. quebrando esses ciclos. E muitas vezes silenciosamente. Não, porque vamos parar para fazer uma análise. Momento terapia. Terapia. Vamos parar para fazer uma análise do que essas mulheres carregam. Porque vamos combinar, o patriarcado, ele não deu muito certo, gente. Vamos, uma conversa honesta aqui, né? Sim. Porque famílias se romperam. A gente tem aí o maior número de divórcios e de mulheres, homens solteiros numa geração. Sim. Então, o resultado tá aí, né? Mas a mulher, ela é tão inteligente, a mulher, ela tem um poder de ressignificar as coisas. Ela tem uma coragem, né? Uma força. E olha o que aconteceu, né? A gente lutou muito pela nossa liberdade financeira. Era uma coisa que a gente queria muito. Porque com a liberdade financeira, a gente poderia sair de um relacionamento tóxico, abusivo, um relacionamento com um narcisista. Era esse o caminho que a gente precisava. Só que conseguir uma liberdade financeira não era tão difícil, não era tão fácil assim, era uma coisa difícil. Sim. Eu lembro da minha avó querendo trabalhar numa loja de sapato. Não podia? Imagina. Meu Deus. A maior briga do meu avô com ela era isso. Porque ela podia ter uma liberdade financeira e de repente sair daquele relacionamento abusivo. Né? Uma senhora que viveu um relacionamento abusivo a vida toda. De um avô que chegava em casa alcoolizado, de que tratava ela muito mal. Isso era muito comum. Isso era muito, visto era a realidade, era normal, o padrão. Né? Era normal. Era o padrão, o homem sair, trair a mulher, chegar em casa bêbado, e essa mulher não podia trabalhar na loja de sapato para conseguir comprar. Assim, ela nem conseguiria uma liberdade financeira trabalhando numa loja de sapato naquela época. Era para ela ter... Mas já teria uma autonomia. Já teria uma ali, autonomia, né? Isso era impossível, assim. Sim, Isso era... Eu lembro de eu ficar nessa loja de sapato com a minha avó e esse avô criar um caos, assim, na vida dela por isso. Tanto é que ela saiu da loja de sapato. Mas ela sempre procurava, assim, vender um bolinho. E a mulher daquela época fazia isso, né? Nossa, costurava, vendia um bolinho pra tentar. Elas estavam tentando ali, gente. Elas não tinham opção de sair desse relacionamento. Minha avó também trabalhava muito em casa, assim, fazia comida pra fora, lavava, passava. Era a realidade das nossas avós. Então elas buscavam ter essa liberdade financeira para sair. Elas não tinham essa opção, mas elas estavam buscando ali, né? E até os próprios pais também, né? Não deixavam as filhas trabalharem. Não dava aquele apoio para a filha trabalhar fora, nem nada. Ela tinha que ficar ali com o marido, bonitinha. É uma coisa bem... Aí vamos pegar essa construção aí. Então essa mulher tentou... Aí, só que ela ter essa liberdade financeira não era autorizado. Mas ela deu um jeito de ter essa liberdade financeira. O que aconteceu? Os próprios homens, os próprios maridos... começaram a perceber que elas tinham que participar da divisão das contas da casa, das despesas do lar. Não, eu não estou dando conta aqui sozinho, a realidade foi essa. Sim. Não foi assim, a mulher ter entrado no mercado de trabalho, não foi assim se a gente for parar para analisar mesmo a fundo, não foi uma conquista dela, só dela. O marido, para ele aceitar isso, ele teve que entender que a mulher também precisava dividir as despesas do lar. E aí, a mulher, tá bom, então se você quer que eu divida as despesas do lar, eu vou trabalhar, já sabendo que ia conseguir essa independência financeira. Sim. Né? Bom, eu ajudo no lar e consigo minha independência financeira. Conseguiu independência financeira. E aí, então, hoje, a mulher, conseguiu aquilo que ela precisava, né? Sem atacar o homem, com todo esse jeito que a gente tem de conseguir as nossas coisas. E aí hoje ela tem a opção, hoje nós temos a opção de pegar nossa bolsa e sair de um relacionamento quando a gente quiser. Mas aí que tá, a liberdade financeira não é suficiente, né? Não, porque a gente queria também a nossa família. A ideologia de ter a nossa família, de ter um marido, filhos, isso fez a gente procurar também relacionamentos. A gente tinha liberdade financeira, mas a gente queria a idealização da família. Sim. Só que a gente também não foi ensinada a escolher um companheiro. A gente foi ensinada a casar, ter filho, independente com quem quer que seja. Exatamente.
Mas hoje, o que quer dizer? Hoje a gente tem essa opção. A mulher, ela não fica mais num relacionamento por uma estabilidade financeira. O que ela busca num relacionamento? Ela busca parceria, reciprocidade, equilíbrio emocional, uma evolução espiritual, segurança. E o que a gente tem hoje? O maior número de solteiras. Vai estar tudo muito... todo mundo preza muito pela sua individualidade, mas eu acho que está num contexto um pouco fora do que seria o ideal, porque todo mundo busca, eu sei ser feliz sozinho, vou ser feliz sozinho, mas ninguém leva em consideração essa questão. Você falou muito da liberdade financeira, mas tem a parte emocional. A maioria das pessoas não tem, não sabe como levar isso. Então, eu acho até que essa parte assim, de ter muitas mulheres solteiras e homens solteiros que não conseguem lidar com essa liberdade que a mulher alcançou, eu acho que isso acaba ficando, se ela não vai poder ser desse jeito, para mim eu não quero. Ou até mesmo a mulher também é com o homem assim, muitas vezes. Se ele não for desse jeito, eu também não quero. Só que não é assim, porque um relacionamento, ele fala sobre parceria, ele fala sobre diálogo, ele fala sobre você conversar, você ter uma conexão. Mas você acha que os homens estão... Claro, a gente não vai padronizar, mas você acha que a mulher está conseguindo encontrar isso no homem? Porque ele foi... Então, tá difícil, porque as isso mulheres que eu tô estão dizendo. evoluindo. Essa era a minha conclusão do meu raciocínio. Os homens já não... Parece que não tá caminhando igual, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A mulher antes, ela buscava uma estabilidade financeira. E isso o homem conseguia proporcionar. Sim. Então, nós tínhamos... Hoje ela quer mais, né? Hoje, ela não precisa mais disso. Não. Ela quer o quê? Ela quer essa parceria, reciprocidade, ela quer equilíbrio emocional, maturidade, evolução espiritual. E ela não está conseguindo encontrar, porque o homem só consegue oferecer o quê? A segurança financeira. Então, a mulher, o que eu vejo, assim? Que a mulher, ela se encaixou muito bem no mercado de trabalho. Sim. Mas o homem, ele não conseguiu se encaixar nas responsabilidades afetivas. É verdade. E ela tá treinada, né? Ela tá buscando isso. Então, esse rompimento nos relacionamentos que a gente vê hoje, eu enxergo dessa forma. Por que existem tantas mulheres solteiras? Por conta disso, porque hoje ela não precisa se esconder atrás de uma carteira. Exatamente. Tanto que a busca maior pela evolução é mulheres, né? As mulheres que estão muito mais atrás disso do que os homens. Eu acho que até por isso a gente entra nessa questão de ter tantas pessoas solteiras, né? Sim. Porque não está conseguindo alinhar. Um está lá na frente, outro está aqui atrás e não consegue acompanhar. E também não se abre para acompanhar. Eu acho que é muito difícil. Né? Exatamente. Precisa ter uma transformação aí, né? Precisa... Sim, com certeza. E qual foi o seu maior medo ao sair de tudo isso? Com certeza. Para começar esse processo de reconstrução, qual o maior medo? Meu maior medo, com certeza, era faltar. Era faltar para Maia. Faltar o quê? Faltar a estabilidade financeira. Porque quando uma mulher ela rompe esse ciclo, ela passa a se tornar a única provedora da sua casa. Sim. Né? Antes ali tem 2 provedores. Aí quando você se torna a principal provedora de um lar, isso tem uma responsabilidade muito grande. Né? E o que a gente vê nos processos de divórcio hoje? A gente vê a mulher se reinventando, se ressignificando, buscando, lutando para se tornar a única provedora dos seus lares, e os genitores, ex-maridos, o quê? Buscando o quê? Punir essa mulher. Punir, principalmente financeiramente. A gente vê nos processos de divórcio, o que a gente vê nos processos de divórcio? O homem, né, tentando tirar tudo da mulher. É verdade. Tentando tirar casa, carro, bens, pagando o mínimo de pensão possível para seus filhos. Muitas vezes usando de mentiras, né? De falcatruas ali no processo, tudo para conseguir. Sim, então é uma forma... complicado. Além de tudo isso, a mulher ainda tem que se fortalecer, né? Além dela ter essa coragem, a mulher, como você falou, ela tem essa facilidade de ter essa coragem. É uma força, né? É uma força que a gente tem que... É coisa de Deus, porque não tem explicação.
Então a gente vê ainda ela tendo que enfrentar essa punição do genitor, do ex-marido, né? Essa punição Aquele financeira. desgaste emocional também. Então eu tinha muito medo de faltar para Maia, de faltar comida, faltar roupa, faltar coisas básicas para ela, porque eu tive, assim como muitas mulheres, eu me tornei a única provedora do meu lar. E ainda tendo que enfrentar, saber colocar limites. Isso é desafiador pra gente, porque entra no quesito como a gente trabalha, a gente tem que pensar também nas decisões que a gente tem que tomar no trabalho, as decisões que tem que tomar em casa com o filho, o que vai impactar em um e outro, até o horário de trabalho nosso acaba ficando reduzido. Meu Deus, olha... Porque a gente tem que se virar um monte de mulher em uma. Né? Um monte de tarefas, multitarefas. Exatamente. Porque vamos fazer outra análise. Essa mulher, ela já teve coragem de sair de um relacionamento tóxico, ela já teve que se fortalecer, ela já teve que sair disso. Sim. Tá? Aí ela fica, a grande realidade é que as mulheres, as mães, elas ficam com a grande parte das responsabilidades dessa criança. Isso é fato, né? Isso é fato comprovado. Eu não tô falando do meu caso, do seu caso, não. Eu tô falando do caso das mulheres que a gente acompanha, que a gente vê. Eu vejo, você vê no seu consultório, a gente vê com o nosso núcleo de amigas, eu vejo no meu trabalho, na minha profissão. Então a gente vê o que hoje? Uma mãe com grande parte das responsabilidades afetivas, educacionais, sociais, responsabilidade... e aí, no meio de tudo isso, ainda a responsabilidade financeira. Quer dizer, com que tempo? Esse era meu medo. A gente fica com a maior parte das responsabilidades, 90%, ou algumas mulheres até com 100% das responsabilidades. O pai só visita quinzenalmente, às vezes busca na escola uma vez por semana, alguma coisa assim. E ainda ela é obrigada a dividir a responsabilidade financeira sobre aquela criança. Quer dizer, com que tempo que ela vai dividir as responsabilidades financeiras? Se toda a responsabilidade, todo o tempo, a responsabilidade sobre todas as outras coisas já fica nas costas dessa mãe. E fora que ela é obrigada a reduzir o tempo de trabalho. Por isso que eu tô dizendo, ela não consegue. Como que ela vai levar a filha na escola, vai dar almoço, vai levar na atividade, não sei o que, sei lá, e ainda trabalhar em tempo integral. Médico, vacina, atividade extra, aniversário de amigo da escola, visitar a família, porque isso é importante também, ela está inserida nesse meio. O tempo de trabalho dessa mãe é infinitamente mais reduzido do que a responsabilidade do pai nisso, né? E ainda assim, quer dizer, o que a gente tem hoje? Mães o quê? Exaustas. Sim. Mães exaustas, sobrecarregadas. E será que isso é atender o melhor interesse da criança? Porque nos processos que envolvem menores, alimentos, visitas, o que prevalece é o melhor interesse do menor. Sim. E será que uma mãe exausta, ela pode atender o melhor interesse da criança? Porque o que a gente está vendo até no judiciário, a gente vê isso, que o judiciário está com a caneta muito pesada contra essa mulher. Principalmente a mãe, né? Lá no processo de divórcio, onde não existe um menor envolvido, ainda as coisas são mais fáceis de resolver. Quando tem um menor envolvido, o que prevalece nesse processo é o melhor interesse da criança. Até por isso que foi criada a guarda compartilhada. Sim. Você sabe, né? A guarda compartilhada ela foi criada lá em 2008. E em 2014, a guarda compartilhada ela passou a ser regra. Mas muita gente, eu vejo assim, né? Eu passei aí um pouco por isso. Muita gente entende a guarda compartilhada como uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Só que na prática não é assim, né? Não, isso é a guarda alternada. Tá. Não tem nada a ver com a guarda compartilhada. E o que seria a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é onde as responsabilidades são compartilhadas. Tá. Responsabilidades educacionais,
religiosa, afetiva, todas as responsabilidades. Mas o que a gente... E a intenção do legislador foi muito boa. Porque antes o que acontecia? No divórcio, a mãe ficava com a criança e o pai ia embora. Ia viver a sua vida. Sim. E fazia visita quinzenalmente. Ok, E pagava a pensão. É isso. Só que agora... E não participava das responsabilidades diárias. Lição de casa, uniforme, lancheira, levar na escola, levar em atividades extracurriculares, tudo isso, levar na igreja, levar no culto, tudo isso, né? Médico, vacina, enfim. E aí a guarda compartilhada, ela veio para tentar trazer esse pai mais para participar, perto. Né? Mas o que a gente viu na prática? Falhou, né? Assim. 10 anos, quase 12 anos de guarda compartilhada, falhou, foi uma tentativa frustrada. E eu vou repetir de novo, eu não estou falando do meu caso e do seu caso. Agora, no carnaval, o que a gente mais vê de mãe com a plaquinha? Você já viu? Não, ainda guarda não. Compartilhada só no papel. Viralizou essa placa, porque é a realidade. Que ela não acontece. A guarda compartilhada, ela virou um mural. O genitor coloca ali, guarda compartilhada, como se fosse um título de bom pai. Só que não. Aí ele fala para todo mundo que a guarda é compartilhada, porque isso seria um bom pai. Sim. Mas na prática, todas as responsabilidades continuaram com a genitora, mas só muda no escrito ali, né? O genitor entendeu ainda, e o judiciário também, que a guarda compartilhada deu o direito a ele de cobrar da mãe a compartilhar os deveres financeiros. Quer dizer, o que aconteceu com essa mãe? Exatamente. A guarda compartilhada é só no papel, todas as responsabilidades com essa mãe, ela ainda tem que dividir, arrumar tempo para trabalhar, para dividir as responsabilidades financeiras, e a mãe está exausta. Quer dizer, e o melhor interesse da criança? Está sendo cuidado? Que uma mãe exausta vai oferecer o quê para o filho? É complicado. Eu acho que até por isso, muitas mulheres continuam num relacionamento ruim, porque elas têm medo disso, né? Tem medo de que não vai conseguir dar conta, como que ela vai fazer, como que ela vai reconstruir a vida dela. O que você considera que te sustentou emocionalmente nesse seu processo de reconstrução, de ser esse exemplo para a Maia, né? O que emocionalmente te sustentou ali? Vamos falar, o que me sustentou foi a minha religião. O que me sustentou foi Deus. Né? A fé, a ligação. E isso sempre aliado às questões da Maia. Esse exemplo para ela, esse fortalecimento com ela. Então, e de rede de apoio? Você teve alguma? Eu tive que criar minha rede de apoio. Por isso que eu falo que a mulher, ela é tão bonito ver uma mulher vencendo. É verdade. Eu também acho. Nossa, até me arrepia falar assim, porque é tão lindo quando uma mulher supera e ela vence. Verdade. Porque eu não tinha uma rede de apoio. Eu tive que criar minha rede de apoio. E aí, o que eu fiz para criar minha rede de apoio? Eu busquei conhecer novas pessoas, novos grupos. E aí, por exemplo, eu entrei num grupo de negócios e conheci quem? A gente conheceu no grupo de negócio, tá vendo? As duas mães correndo atrás para melhorar o próprio negócio, para evoluir financeiramente também, Sim. Né? E aí foi lá que a gente se conectou, foi muito legal. E você fez parte dessa rede de apoio. Através de você, me conectei com outras mães, e ali com as nossas amigas, e a gente foi criando a nossa rede de apoio. Exatamente. Né? Essa rede de apoio, eu tive minha família também, minha família me ajudou muito nisso, mas meus pais são ativos. E é a nova modalidade de avós. Verdade. Avós ativos. Não é mais aqueles avós que ficam em casa, cozinhando, tricotando. Não, os avós de hoje querem viajar, querem fazer as coisas, trabalhar fora. E eu não tenho hoje essa rede de apoio por conta disso, porque meus pais são pessoas ativas. Quando eu preciso muito, eles me ajudam ali, mas eles têm os afazeres deles. Não são... Tem a vida deles que eles querem viver também, né? Eles já tiveram a filha, agora a filha tem que... O papel dele já foi feito, eu tenho que dar conta sozinha. Então, eu criei minha rede de apoio. Então, o que me sustentou muito?
a minha fé, a minha ligação com Deus, a minha religião, a força da Maia, essa conexão que eu tenho com a Maia, esse exemplo que eu queria deixar para ela. E eu busquei, por isso que eu falo que a mulher é sensacional. Quando ela não tem, ela busca. É a coragem, né? Eu criei, eu falei assim, não, eu preciso criar minha rede de apoio, eu preciso criar minha rede, preciso ampliar isso. Então, eu entrei em coisas novas. E você teve coragem apesar do medo. Né? Você falou, vou seguir e foi. O medo, ele existe para ser enfrentado. Exatamente. Ele tá ali, ele precisa ser enfrentado. Então, a gente tem que enfrentar isso. E na prática, Pri, qual que foi a maior dificuldade? O tempo, com certeza o tempo. Eu tive que mudar tudo, eu mudei tudo na minha vida. Por exemplo, eu fechei um escritório físico, um espaço físico que eu tinha. Para trabalhar em casa, para ficar perto da Maia, para ocupar, para conseguir dar conta ali da sua função de mãe também, né? Sim. Não dá para... Tanto que normalmente a mulher fala que a mulher, quando ela é mãe, ela demora mais para chegar onde ela quer, né? Eu concordo. Mas eu acho que isso também é questão de prioridade, é que a gente prioriza os filhos. A gente pensa nessa questão de ser exemplo, de educar não só pela fala, mas pelas atitudes. E acaba que a gente tem que escolher esse tempo, né? E gerenciar esse tempo para eles e para trabalhar em outros dentro do que eles conseguem ali é uma loucura. Hoje você ainda vive essa loucura. Com certeza. Minha maior dificuldade sempre é o tempo. Fora que a gente tem que gerenciar isso para a gente cuidar da gente também. Então, sim, academia, terapia, religião, social, nosso momento com as nossas amigas, para a gente se fortalecer, para a gente trocar experiências, para a gente conversar. Tudo isso com um tempo extremamente reduzido. Sim. E você considera que a terapia foi importante nesse processo? Foi fundamental. Que ajudou bastante. Foi fundamental. E eu dou até assim um conselho para quem quer sair de um relacionamento, principalmente relacionamentos tóxicos com narcisistas, abusivos, principalmente esse tipo de relacionamento. Primeiro, procure a terapia. Porque na terapia a gente vai aprender a colocar limite. A gente acha que sabe colocar limite, mas a gente não sabe colocar limite. Verdade. E eu aprendi isso muito na terapia com o Santo Gabriel. Olha, Gabriel, tá aqui, hein? Não, e ele podia vir aqui, inclusive. Ah, ele vai Você vir. Podia Pode trazer deixar esse homem que eu ainda aqui, vou esse trazer. santo homem. Gabriel, já tá convidado já. Ótimo, né? Eu não perco por nada desse Vai ajudar capítulo. muito a mulherada. Muito. Ele me ajudou muito também. Não, tem mulher que eu atendo que chega pra mim e eu falo, olha, eu vou cuidar do seu processo. Só se você for fazer terapia. E já indico também o telefone do Gabriel, não precisa fazer com ele. E precisa, né? Porque é um processo, ele tem muito desgaste emocional, gente. Muito. O processo... Ele é muito difícil, não é simples assim. Não. Eu acho que a mulher tem que ter muita força e ela tem que estar bem amparada emocionalmente. Sim. Porque o processo judicial, ele é necessário, precisa fazer, e ele é uma forma de você dizer ao genitor, ao ex-marido, que há um limite. Daqui você pode passar, daqui não. Porque quando a mulher ela enfrenta um relacionamento com um narcisista, com um manipulador, um relacionamento tóxico, ela começa a colocar limite, ela aprende a colocar limite, e a terapia ajuda muito nesse colocar limite, muito mesmo. O que vai acontecer? Eu aprendi isso com o Gabriel, a teoria da máquina de refrigerante, você conhece? Não. Conta aqui pra gente, eu quero saber. É o seguinte, quando você começa a colocar limite e usa o processo judicial também para colocar limite, o que esse abusador, esse narcisista, ele enxerga essa mulher como uma máquina de refrigerante. Sempre que ele foi lá e colocou a ficha, essa mulher liberou o refrigerante. Quando ela para de liberar o refrigerante, quando ela começa a colocar limite, ele acha estranho. Aí o que ele vai fazer com essa máquina de refrigerante? Vai tentar sacudir, vai bater, vai chamar alguém para resolver. Vai bater. Aí ele começa a chacoalhar e você libera uma balinha. Você não liberou o refrigerante que ele pediu, mas você liberou uma balinha. Aí ele falou assim, opa, chacoalhei, liberou uma balinha, vou continuar chacoalhando. E é isso que esse genitor, esse ex-marido,
abusadores, eles vão fazer, eles vão chacoalhar a máquina de refrigerante, eles vão te chacoalhar até você liberar uma coisinha. Tem mulher que não libera o refrigerante, ele libera uma água. Aí, qualquer coisa que você liberar, ou seja, qualquer flexibilidade, qualquer coisa que você liberar, ele vai continuar te chacoalhando. Sim. Até você liberar alguma coisa ali. Porque ele percebeu que aquilo funcionou, né? Quando você para de liberar, ele começa a respeitar aquele limite. Agora, quando que é muito ruim? O ruim é quando ele percebe que ele tá chacoalhando e você não tá liberando mais nada, e ele usa os filhos para te atingir. Isso é pesado. Porque isso não é Mas pai. Infelizmente acontece. Isso não é pai. Para mim não é pai. O genitor que usa os filhos para punir uma mãe, isso não é pai. Não adianta falar que carrega o filho, não, o sangue não. Porque sangue nosso até pernilongo carrega. Sim. É verdade. Não é pai. Pai não é isso. Exatamente, concordo. Pai que acaba com o psicológico de uma criança para punir a mãe. Não, aí é muita sacanagem. É muita sacanagem, porque bagunça a cabeça da criança. Ela não sabe como lidar, ela fica naquela situação, quando na verdade os adultos têm que saber lidar para proteger uma criança. Mesmo que eles não concordem, mesmo que não tenha sentimento de amor e de carinho, esse respeito tem que existir. É um rombo psicológico que não tem como costurar aquilo, não tem como tampar. E muitas vezes isso sobrecarrega a mãe, porque aí ela se preocupa com isso e ela busca formas de compensar. E infelizmente, quando os filhos entram nessa manipulação, nessa punição, a mãe acaba cedendo. Porque o genitor narcisista, tóxico, manipulador, ele sabe que o ponto fraco dessa mulher são os filhos. Sabe. E aí que eu falo que a mulher precisa ser mais forte ainda, porque se ele entender que ele usando os filhos, ele atinge ela, ele vai sempre usar esse caminho. Vai. E quem que vai ser prejudicado? A criança. A criança. Sempre. Então, a hora que esse genitor usa os filhos, é a hora que a mulher tem que estar mais forte para não liberar esse refrigerante dessa máquina. Exatamente. Aí usa a medida protetiva. A mulher tem recursos, né? Tem recursos judiciais para isso. Usa terapia, usa a medida protetiva, processo de alienação parental, porque isso... tem cliente que fala para mim, mas Priscila, esse processo de alienação parental pode dar errado? Pode. É o risco processual. Mas o genitor tá entendendo um recado dizendo o quê? Eu tô te dando um limite. Eu tô avisando para você parar. Que antes, o que essa mulher fazia quando ele chacoalhava a máquina de refrigerante? Escândalo. Ligava, metia o pau. Contestava, questionava. Mandava textão no WhatsApp. Mandava textão no WhatsApp. Que era o que ele queria, muitas vezes, Era o que ele queria, aí você liberou o refrigerante. É complicado. É engraçado que aqui no consultório eu atendo muitas mulheres que têm histórias assim semelhantes, de muitas vezes estão sobrecarregadas e muitas vezes ainda estão dentro do relacionamento. E é engraçado como esses sinais a gente percebe até na boca. É incrível. Incrível. Pois é. Chega... Aí, até por isso que eu brinco que aqui eu gosto de fazer até um pouco de odontoterapia. Porque não é só arrumar aquele dente, mas você conversar sobre o que está acontecendo, né? Você entender a história dela e conseguir ajudar, não só no sorriso, mas orientando para uma terapia, orientando para uma advogada, orientando, enfim, uma busca de uma rede de apoio, que é extremamente importante também para ela enfrentar tudo isso, né? Alienação, pensão, a sobrecarga do dia a dia, tudo isso vem com muito peso que o corpo sente. E olha que bonito, né? Eu tento enxergar sempre o lado bom das coisas, você sabe disso. A gente é muito otimista, A gente é muito otimista. Eu nunca enxergo um copo vazio. Eu sempre enxergo um copo cheio de espaço. A gente já falou. Então, assim, olha, se você ter passado por algumas coisas na sua vida, deixou você com um olhar sensível para isso. Hoje você consegue fornecer um atendimento mais humanizado para essa mulher por você ter passado por algumas coisas na sua vida e ter um olhar mais atento para isso.
Exatamente. E eu a mesma coisa. Se eu não tivesse passado por muitas coisas na minha vida, talvez nem pro direito de família eu tinha pisado. Sim. Não, talvez não, tenho certeza que eu nunca teria pisado no direito de família. Porque eu sempre atuei em direito trabalhista a minha vida toda. E eu nunca quis pisar no direito de família. Porque eu achava que ali era muita briga, muitas questões. Eu sempre falava, não, direito de família não. Quando eu atuei no meu divórcio, quando eu tive que aprender a colocar alguns limites ali, eu criei um olhar mais sensível para a mulher. Vem uma empatia mais real, né? Que é aquela coisa de você conseguir se colocar no lugar do outro, não só o fato de colocar, mas por você ter passado, ter vivido aquela experiência, você consegue ter um olhar diferente. É o que eu sempre falo, eu acho que na vida a gente nunca perde. Nunca. Ou você ganha ou você aprende. É. Entendeu? Então, a gente aprendeu alguma coisa e isso serviu para hoje, talvez a gente consiga ajudar outras mulheres. O que no final se tornou um propósito de vida, né? Uma conexão Meu Deus, né? para a gente ajudar outras pessoas que passam, que não têm coragem, que têm medo, que não se acham boas o suficiente, que acham que não vai conseguir, que acham que não vai dar certo. Eu escuto isso de muitas mulheres até hoje. Hoje em dia ainda escuto muito. É o que te move hoje? Com certeza. Você também, né? Também. Foi cair no direito de família, É. focada para a mulherada agora, né? O que me move é ver uma mulher vencer. Eu também. Eu sinto muito orgulho. Eu sinto muito, porque ele é bonito demais, né? Ai, lindo. Esses dias eu encontrei uma mãe que passou por um divórcio muito tumultuado e ela estava assim, acabada. Fisicamente, emocionalmente. E esses dias eu encontrei ela, mas ela estava linda, com um cabelão assim na cintura, um negócio, uma luz assim. Aí eu falei, meu Deus, o que que aconteceu com você? Você Assim, percebe até o semblante da pessoa, mas né? feliz. Ela falou assim, eu superei. Eu achei tão lindo aquilo. Eu também sinto muito orgulho, acho lindo. O que você acha, Pri, que sinais que uma mulher não deve ignorar ao entrar no relacionamento ou que ela esteja dentro ali? Que sinais que ela pode perceber que não tá legal para ela? Talvez ela esteja entrando num relacionamento abusivo, você diz? Ou às vezes já tá, só que já não tá. percebeu. Tem dois sinais, talvez mais, vamos ver. Eu acho que o primeiro é a contradição. A gente fala muito disso, né? O falar e a atitude, falar né? e agir. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Quando tem essa contradição é porque tem mentira, tem enganação, algo não tá legal Ou às ali. vezes fala assim, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Tá fazendo alguma coisa ruim porque ama. Então, Tá te punindo porque a ama segunda você. coisa seria exatamente isso. Quando sempre a responsabilidade pelos conflitos é tua. A culpa, Eu acho, né? porque conflitos em qualquer relacionamento vão existir. Sim. Agora, quando a responsabilidade por todos eles é jogada nas suas costas, eu achei que isso é um sinal de alerta alto, sinal vermelho total. Atenção Na aqui, sua ó. cara, tá esfregando na sua cara que você tá num relacionamento abusivo. Que a partir do momento que você é responsável por todos os conflitos do relacionamento. E é importante falar que o relacionamento abusivo não está relacionado só a bater, a agressão física, mas principalmente psicológica. Na verdade, que é aquela que é mais difícil de perceber, né? É a nova modalidade, né? Porque antigamente, a violência no relacionamento, antes o homem, ele tinha mais coragem de... tinha um certo poder, né? Tinha mais poder em bater, a violência física. Hoje, ele sabe que se ele encostar a mão numa mulher, as consequências são gravíssimas. Mas aí a gente ainda vê muito, né? Não, vê muito. Mas ainda assim, aí o que aconteceu? A violência, eles evoluíram na violência, né? É a violência emocional, psicológica. A partir do momento que uma pessoa fala pra você, olha, você não pode sair dessa casa porque essa casa é minha. Você não pode sair dessa casa porque eu te sustento. Ou senão fazer aquela coisa, olha, você até pode sair,
Mas, ó, como que vai ficar seu filho? Como vai ficar seu Como que filho? seu filho vai ficar? O que que ele vai enxergar disso? Ou o que que vão achar de você? Ele faz você se sentir culpada, Culpada. Eu mesmo acho você não sendo. porque num conflito sempre vai haver a culpa recíproca. Sim, Sempre vai ter pontos que você errou e que eu errei. sim, E que se sempre nos conflitos a responsabilidade for sua, já é um você sinal. tá no relacionamento abusivo. Isso é um sinal de alerta gravíssimo, Exatamente. né? Eu sempre procuro enxergar as coisas, a minha responsabilidade naquilo que eu tô vivendo. Também sou muito A assim. gente fala muito disso, né? A gente cobra muito nesse ponto também, né? Eu tô passando por aquilo, qual é a minha parte nisso aqui? Porque é só assim que a gente vai evoluir. Exatamente. Se eu ficar culpando o outro, eu vou evoluir como? Eu nunca E vou mesmo no melhorar. relacionamento abusivo, a gente tem a nossa parte de responsabilidade também. Tem. Tem a parte da permissão também, do entender aquilo como normal. Por isso que a terapia ela vem ajudando muito nesse ponto, para você também entender que referências que você teve para achar aquilo normal. Também entra na Para nossa você parte. permitir isso normal, né? Então Pra vamos você lá. não repetir o mesmo erro. Exatamente. Que esse é o principal objetivo. Verdade. Então, os sinais são culpar sempre, você Eu acho que sempre é um ser a sinal culpada. alerta. A Que mais? contradição entre a fala e a ação. Divergência de fala e atitude. Sempre tem alguma coisa sim, errada. boa. Essa é boa. Sempre tem alguma. Ela nunca faz nada certo, nada Nunca tá tem bom. elogio, né? Então, entra no que a gente falou. Você é a culpada de tudo, você é errada de tudo, nada do que você faz tá bom, tudo que você tá fazendo tá errado, o que você faz na sua profissão tá errado, ou você educa seus filhos errado. Eu acho que aí entra de novo, né? Quando o genitor coloca a maternidade em jogo, é o ponto mais fraco da mulher, é esse. É porque quando nasce um filho, nasce uma culpa na mãe, né? Ela já se culpa por tudo com o filho. Sempre Você tem que assim. estar atenta. Se o pai do seu filho diz que você não é uma boa mãe, não é estranho isso? Meu Deus! Se você tá falando assim, nossa, você não sabe educar seus filhos, você não é assim que você tem que fazer, não é assim que você tem que falar, não, nada certo, nada do que você faz tá bom. Não é esquisito isso? Isso não é um sinal de alerta? E como E sair nunca disso? ser aberto para conversa, nunca poder ter uma conversa. Meu Deus, o diálogo, né? Não. É só um monólogo, né? Eu falo, você escuta. A comunicação tá desajustada em todos os relacionamentos. Com certeza. Com certeza. E eu acho que é a maior dificuldade hoje em dia, né? Não, geral, isso aí é geral. Então, De relacionamentos em geral, eu acho. Sim. Né? Por isso que eu dou tanto valor pros seus áudios longos quando você me manda. Aqui a gente tem, seus 9 minutos tem terapia via WhatsApp, muitas vezes, né? No trânsito, o diálogo flui. Exatamente. Deixa lá o podcast via WhatsApp, né? Por isso que a gente conversa bastante. Mas eu acho que isso ajuda a rede de apoio. Ela é importante por isso, porque quando a gente tem essa amizade, tem essa conexão com uma amiga, com um amigo, até mesmo com a família, eu acho que ajuda a gente a evoluir, ajuda a gente a se reconhecer também, ajuda a gente a se redescobrir como pessoa, como uma nova mulher, porque a gente não é só mãe. A gente não é só profissional. Sim. Né? A gente é amiga também, a gente é a mulher que precisa também se cuidar. E eu acho que a rede de apoio, a amizade é importante. Muito, muito. Ela ajuda a gente, ela deixa a caminhada mais leve, muito mais leve. Meu Deus, como deixa, né? Nos nossos cafés, no nosso encontro com as nossas amigas, da gente conversar, da gente dar risada. Isso faz a gente voltar para os nossos filhos mais fortalecida. Com certeza. Mais descansadas. Com certeza. E até mesmo se preparar para novos relacionamentos também, né? Se moldar para viver novas histórias, para se permitir, porque quando a gente sai, a gente fica tão fechada, tão com medo de viver tudo aquilo, tantos gatilhos. E eu acho que as amizades ela ajuda nisso também, além da terapia, com certeza. Mas o mais gostoso de tudo isso, mais prazeroso, é quando a gente consegue superar isso.
Ai, aí é Então, maravilhoso. a gente consegue superar, aí a gente se torna invencível. Eu me sinto hoje assim, Eu também. Tipo, meu, pode vir que pode vir qualquer eu coisa. eu Pra vou. mim pode vir qualquer Mesmo com coisa. medo, eu vou. Tranquilo. Tanto é que a gente tá aqui, né, gente? Tranquilo. Pode vir presidência da OAB, pode vir qualquer coisa, pra mim eu encaro com muita tranquilidade. Uma mulher que supera um divórcio com um filho no braço é a Fênix, né? É. A gente ressurge das cinzas e a gente tem uma força. E Mulher, renasce você mais forte ainda, né? não imagina a força que você tem. É que muitas vezes a gente não sabe. É, E aí a gente precisa passar por alguma coisa para descobrir aquela força, né? mas o ser humano ele aprende na dor. A gente não aprende na zona de conforto. Com certeza não. E quando que a mulher ela deve procurar uma ajuda jurídica, Pri? Quando ela está no meio desse caos, ela já decidiu que ela quer sair daquele relacionamento. Só que ela não sabe ainda como fazer, como proceder, como que ela vai procurar uma ajuda jurídica, como que ela vai dividir tudo aquilo, aquelas responsabilidades. Qual que é o momento dela Eu acho que é antes do divórcio. Eu acho que antes dela divulgar essa atitude, ela já precisa estar informada. Ela já precisa saber onde ela vai, quais são suas consequências, o que ela pode fazer, o que ela não pode, se ela pode cobrar uma pensão alimentícia para ela, valor de pensão alimentícia para os filhos, toda essa parte de divisão de bens, o que ela tem direito, o que ela não tem direito. Isso é importante para ajudar até na tomada de decisão. E tem muitas mulheres que não trabalham também, né? Aí como que elas podem... Sim, é por isso que até antes do divórcio também mesmo. Primeira coisa, eu acho que ela se fortalecer emocionalmente. Esse é o ponto principal, não tem como fugir. Não tem como, porque o processo judicial, ele vai mexer, ela precisa estar fortalecida para ela conseguir encarar esse processo judicial com mais facilidade. Porque, como eu te disse, o processo judicial ele vem como um limite, uma marca de um limite muito forte pro genitor, pro ex-marido. E ele vai chacoalhar essa máquina de refrigerante muito fortemente, porque é um limite muito forte. É como se você colocasse uma barreira, o processo colocasse uma barreira e dissesse, daqui você não passa. Isso incomoda demais. Então, se a mulher não estiver fortalecida emocionalmente, ela não vai conseguir encarar esse processo judicial com mais tranquilidade. De repente, ela vai precisar recorrer, de repente, ela vai, talvez, ler numa decisão judicial algo que não seja tão favorável, e aí a gente precisa encarar tudo isso. Então, primeiro, se fortalecer. E segundo, antes da tomada de decisão, saber o que é de direito dela, saber o que ela pode ou não fazer, se ela vai poder buscar informação. Né? Para ela estruturar melhor essas ideias para ajudar nessa tomada de decisão. E aí, depois, tomada a decisão, o processo vem para auxiliar e para livrar de tudo isso. Sim. Se, claro, ela não conseguir sair disso com uma tranquilidade. A gente está falando aqui de relacionamentos tóxicos. Sim. Então, o encerramento desse ciclo vai ser doloroso, vai ser complicado. Vai ser conturbado. Mas depois é libertador. Vem uma maravilha. A gente não pode falar só, nossa, vai ser, senão a gente desencoraja a mulher. Sim. E não é isso. É um momento tumultuado que ela vai passar, em nome do quê? Em nome da paz, da alegria, da felicidade. A gente não tá aqui só pra tomar porrada. Tem cara de terreno baldio agora? Vai jogando, não é assim. Senão vai ficar sujeita uma vida inteira assim, né? Não, então precisa ter o rompimento do ciclo em nome da felicidade, da paz, da segurança dos filhos, tudo isso. Por isso que eu falo, é tudo em nome deles, né? Exatamente. Tudo em nome deles. Muito bom, doutora. Amei. Agora, pra gente encerrar, eu quero que se você pudesse falar para uma mulher só, tá? Que ela tá ouvindo esse episódio agora. E ela tá num momento ali conturbado da vida dela, sem saber o que fazer. A gente já trouxe muitas coisas aqui que ela pode prestar atenção, né? O que você diria para essa mulher? Você poderia ter, assim, uns 5 minutos com ela e depois você nunca mais veria ela. Meu Deus. Qual seriam as suas palavras para ela? Ela não tá sozinha.
Primeira coisa, a gente se sente muito sozinha. Você não tá sozinha. Você tem essa missão de quebrar esse ciclo. Você tem condições de quebrar esse ciclo. Você tem a opção de sair disso. Então, a escolha de sair disso é dela. Procure ajuda terapêutica para aprender a colocar esses limites. Procure um suporte da sua religião, porque a fé, a espiritualidade, a conexão com Deus neste momento é primordial. Foque em você. Tire o olhar desse genitor. Tire o olhar desse genitor, tire o olhar desse ex-marido. Foque em você. O que o genitor fez é problema dele, não é seu. Vá fazer academia, vá na igreja, vai fazer uma caminhada, vai buscar as amigas para tomar um café. Participe de novos grupos. Um novo pilates, um jogo de vôlei, um beach tênis, um grupo de negócios. Como eu entrei no início, foi assim que eu conheci a Pamela e tantas outras pessoas que me ajudaram nesse início. Quando a gente tira o foco do genitor e olha para si, muita coisa melhora ali. Então, o que esse genitor está fazendo, o que ele fez, o que esse ex-marido, agora isso é dele. Divida as responsabilidades. O que é dele, o que é seu, é seu. A sua responsabilidade nisso é cuidar de você, é cuidar dos seus filhos e olhar para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. Agradeço, maravilhoso, tive lições, evoluí. Você me deu, né, o genitor te deu seus filhos, seu filho, sua filha, mas agora é olhar para frente. Deixar o que ficou para trás lá atrás. Tirar o foco disso, tira o foco desse genitor. Olha para você e no que você pode fazer por você. Quando você consegue fazer isso, tudo muda. Com certeza. Não é ficar buscando, porque buscar o conflito. Né? No início, a mulher busca esse conflito. Vou provar para ele isso. Vou provar, vou fazer. Não é justo. Não é justo o que ele fez. Muitas mulheres saem aí do relacionamento, descobrem traições, são traídas. Mas isso é dele. Sim. Se ele fez isso, aí é a consciência dele com ele que vai ficar. O que você fez pra você, a gente sabe o que a gente fez no relacionamento. Nossas responsabilidades, o que a gente fez de bom, de ruim, olha pra você. E eu acho que o principal é guardar a raiva que a gente sente dentro de uma caixinha e deixar ali. E quando a gente tira o foco do genitor, quando a gente tira esse foco desse ex-marido, deixa a raiva e coloca ela numa caixinha e olha pra você, tudo vai fluir com abundância. É verdade. Quando a gente toma decisões com raiva, normalmente não sai legal. A gente não vai sair legal. Não. E o resultado normalmente não é bom. Não é bom. Até para os nossos filhos. Sim, com certeza. Porque aí a gente não está agindo como adulta, né? Exatamente. Está agindo como criança. Então tá na hora dessa mulher se enxergar como uma mulher adulta, poderosa, que nós somos, maravilhosas, escolhidas por Deus. Nós somos portais divinos. Você quer força maior que essa? Acabou. Isso aí, cara. Olha, muito bom! Sensacional! Obrigada! Amei te trazer aqui, amei sua participação. Queria que você deixasse rede social, contato, quem quiser te achar, quem precisar procurar sua ajuda. Pode falar. Acho que lá no meu Instagram, @Priscila_Muckenberger, quem precisar, tem lá meu contato. Combinado. Então é isso, pessoal. Obrigada. Hoje foi nosso primeiro episódio entre nós. Espero que vocês tenham gostado. E daqui para frente, vamos seguindo assim. Obrigada e tenham uma excelente semana.